Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do nosso programa Panorama Bíblico, nós temos agora o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos hoje aqui com o pastor Edson Miranda, que já nos trouxe a palavra. Pastor Miranda, nós, dentro desse quadro O que a Bíblia diz, nós estamos abordando a questão da defesa da fé, mas nós temos algumas perguntas de alguns ouvintes que nos ligam. Nós temos alguma pergunta que possamos responder hoje, pastor Miranda? Sim, pastor. Temos recebido uma pergunta de uma pessoa que não quer se identificar. E ele pergunta: o que a Bíblia quer dizer com vós sois deuses? Está registrado no Salmo 82, versículo 6, e no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 34. O pastor poderia Glória a Deus. responder essa pergunta? É uma pergunta difícil, né, irmão Miranda? Eu penso que o amado ele está se referindo ao Salmo 82. O Salmo 82, ele, no versículo 6, realmente ele fala isso. E depois Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, ele vai usar essa citação em defesa. Vamos analisar primeiro aqui o Salmo número 82, para nós podermos responder à luz da Bíblia, porque a Bíblia assim nos indica o que nós podemos interpretar. Não podemos fazer aqui interpretações humanas, ou seja, de raciocínio lógico humano, sem levar em consideração aquilo que a Bíblia fala, porque o que a Bíblia fala é a absoluta verdade. Então vamos ver aqui o Salmo 82, eles são apenas 8 versículos. Eu vou ler o Salmo todo e depois nós vamos procurar fazer aplicação a essa resposta. Salmo 82 diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Então aqui nós já começamos a entender o que Deus está falando aqui. Versículo 2. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Aí no versículo 6, que é a referência. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então, com base aqui no Salmo número 82, e depois nós leremos o Evangelho de João, capítulo 10, e citaremos justamente o versículo 34, mas vamos embasar um pouquinho mais também lá no capítulo 10. Mas o que nós podemos entender aqui? Essa palavra aqui traduzida no Salmo 82, versículo 6, é Elohim. Então ela se refere a um único Deus, mas também ela em algumas outras citações, ela é usada de uma outra maneira. Mas vamos entender aqui o Salmo 82. No versículo 1, Deus fala assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Aí nos próximos 3 versículos que nós já lemos, versículo 2, 3 e 4, o que Deus está falando aqui? Ele se refere o quê? A palavra Deus aqui, ela se refere a magistrados e juízes e outras pessoas que ocupavam e ocupam posições de destaque, posição de autoridade e domínio. Então chamaram o ser humano em posição, na posição de autoridade de Deus. Aqui indica três coisas quando ele está falando aqui de Deus. Que eles têm autoridade sobre os outros seres humanos, que é o que nós vemos aqui na sequência do texto. O poder que ele exerce como uma autoridade civil deve ser temido. E ele obtém o seu poder e autoridade de Deus, o qual é retratado como julgando toda a terra no versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Então, quando ele está falando desses deuses, ele está se referindo o quê? Às autoridades humanas. Então, esse uso da palavra deuses, referindo-se a seres humanos, ele é rara, não tem muitas citações na Bíblia com relação a isso. Mas nós podemos citar uma, pastor Miranda. O livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1, se o pastor puder localizar e fazer essa leitura, por gentileza. Êxodo 7, versículo 1, vê o que Deus fala com relação a Moisés. 7, versículo 1. Pode ler, por favor, Miranda. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão
será o teu profeta. Amém. Então, poderíamos dizer aí que Moisés, então, era Deus nesse momento? Logicamente que não. Então, é uma referência de autoridade. Então, isso significava o quê? Simplesmente, Moisés, como mensageiro de Deus, estava comunicando as palavras de Deus. Então, era, portanto, o quê? O representante de Deus para o rei. Então, fica bem claro essa passagem aqui do Salmo número 82, no versículo 6, que ele está se referindo o quê? A juízes, a magistrados daquela época. Então Deus está falando, ó, vós sois deuses porque vocês têm autoridade sobre as pessoas, os humanos aí, mas fui eu quem vos constituí juízes e reis. E ele fala no versículo 8, eu vou julgar todos vocês, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então fica bem claro isso. Agora vamos examinar como é que Jesus está usando esse termo em João 10, versículo 34. Ele fala assim, no versículo 34, Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então Jesus aqui, ele está contendendo com os escribas e fariseus daquela época, ele está sendo questionado, porque nesse capítulo 10 aqui, numa sequência, nós podemos ver entre os versículos 25 e 30, que Jesus está falando que é Deus. Fala assim, versículo 25, respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não o credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer a ninguém, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai me as deu, e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Aí ele fala no versículo 30, eu e o Pai somos um, ou seja, eu sou Deus igual ao meu Pai. Os judeus pegaram em pedras, então outra vez em pedras para o apedrejar. Então, o que Jesus está falando aqui? Vamos entender agora o versículo 34. Diante dessa negativa, diante dessa indignação dos judeus, Jesus aqui vai usar a lei com relação a eles, porque eles criam na lei, eles pregavam a lei. Então Jesus, quando ele fala aqui no versículo 34, respondeu-lhe Jesus, está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Então Jesus está falando, olha, se na própria lei eu disse que vocês são deuses, que é justamente se referindo ao Salmo 82, versículo 6, e eles ali não contestavam essa situação, numa linguagem bem simples aqui. Vamos entender o que Jesus está falando para eles aqui. O objetivo de Jesus é mais ou menos esse. Ele está falando aos judeus, ele fala assim, ó, vocês me acusam de blasfêmia por causa do meu uso do título, Filho de Deus, igual a Deus. Mas na sua própria escritura, ou seja, na vossa própria lei, utiliza esse termo para líderes em geral, porque eles entendiam que quando Deus estava falando ali para o juiz, vós sois Deus, e eles não apedrejaram os deuses naquele momento. Então eles não admitiam a questão de Deus. Então ele falava, eu estou com vocês há tanto tempo, tantos sinais eu tenho feito, e vocês não creem, mas vocês creem quando eu mesmo falei que aqueles magistrados eram deuses perante aquele povo. Então, para entender bem aqui a questão, nós temos aqui a palavra deuses se referindo a seres humanos, mas não na questão de uma deidade, de uma divindade. O que nós temos que entender? Jesus defendeu a sua declaração de ser o Filho de Deus com fundamentos bíblicos e semânticos, ou seja, com absoluta credibilidade da Bíblia Sagrada, que ele é o Deus. Então nós cremos nesse sentido, porque todos os fatos, todas as narrativas bíblicas nos indicam essa questão. O Filho de Deus, o próprio Deus que encarnou, diferentemente dos seres humanos. Então, para deixar bem claro, os seres humanos não são deuses ou pequenos deuses, não é isso. Nós não somos Deus, Deus é único, e aquele que conhece a Deus, que somos nós, através de nosso Deus Jesus Cristo, nós somos o quê? Somos feitos filhos de Deus. Então, a questão aí do que a Bíblia quer dizer com deuses, tanto no Salmo 82 como em João 10, 34, Jesus falando, em nenhum momento se está intitulando, se está nomeando outro Deus além do Deus único. Essa questão de Deus é apenas uma afirmativa, podemos assim dizer, até uma simbologia, uma referência com relação a pessoas
que tinham autoridade naquela época. Então, Deus está falando assim, olha, vocês aí, vocês são Deus, vocês estão mandando, vocês estão ordenando, vocês estão julgando esse povo, mas fazer de maneira correta, porque eu, Deus, eu sou o juiz de todos e eu hei de julgar a todos. Então fica bem clara essa questão. Não vamos aceitar aqui que existem deuses ou pequenos deuses. Existe um único Deus, Deus único, que é o Deus Criador, que está lá em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o próprio Deus que se fez carne, de João capítulo 1, versículo 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz por cada um de nós. Amém? Amém. Então, foi respondida a pergunta aqui do consulente. Pastor Max, nós vamos realizar agora, do dia 12 ao dia 15 de outubro, o 11º Seminário Apologético, aqui na nossa igreja sede. Todos os anos, a nossa igreja realiza um grande seminário apologético, onde convidamos preletores que atuam na área da apologia e vêm ministrar palestras para fazer a defesa da fé e elucidar alguns pontos que são apresentados pelas seitas. E nós estamos então abordando esta semana sobre este tema, né? A defesa da fé. Por que estudar seitas e heresias? E algumas pessoas levantam algumas objeções, por que nós não devemos estudar seitas. Pensam que o fato de nós realizarmos um seminário, estamos criticando outras religiões e apresento então algumas objeções. Ontem foi analisada aquela objeção levantada por alguns que nós fomos chamados para não criticar outras religiões. Verdade. Então o irmão aqui explicou claramente que nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho também inclui fazer a defesa da fé. Da fé, correto. E uma outra objeção apresentada é que quem somos nós para julgar? É verdade. Ou seja, nós não podemos julgar nenhuma religião. Está correto esta objeção? O que o pastor tem a dizer sobre alguém que afirme isto? É verdade, Miranda. Realmente as pessoas fazem essa objeção. Elas dizem, ó, Jesus disse para nós não julgarmos, pois com a mesma medida que julgamos, nós também seremos julgados. Então vem essa pergunta. Quem somos nós para julgarmos? Então, e eles costumam citar, né, Mateus 7, capítulo, versículo 1. Mateus 7, versículo 1. Então vamos até abordar, Miranda, é bom a gente abordar em cima desse texto. Eles usam esse texto aqui, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, ok? Então eles usam essa afirmativa. Só que eles ignoram o contexto de todo esse capítulo. Vamos tentar entrar um pouquinho aqui. Pois esse capítulo 7 mostra o quê? Jesus não estava proibindo todo e qualquer julgamento. Pois no versículo 15, o que ele fala, Miranda, no versículo 15? Alertai-vos dos falsos profetas, não é isso? Versículo 15 do capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas. Como que nós podemos nos acautelar dos falsos profetas? Acautelar aqui quer dizer cautela. Tome cuidado dos falsos profetas se nós não pudermos identificá-los. Como é que nós vamos nos acautelar se nós não conseguimos identificar? Nós teríamos que emitir um juízo classificando alguém como falso profeta, não é verdade? E como é que nós poderíamos fazer isso? Através de um julgamento. Então nós concluímos, portanto, que há juízos estabelecidos em bases corretas, mas para isso é o quê? É preciso usar um padrão correto de julgamento. E no caso desse padrão é a Bíblia. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Olha o que fala a palavra de Deus. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos consultará-se os mortos? Versículo 20. A lei e ao testemunho. Se elas não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz
neles. Então, esse texto de Isaías, capítulo 8, versículo 19 a 20, eles nos deixa bem claro o quê? Corrobora com essa questão do acautelai-vos dos falsos profetas do versículo 15 de Mateus 7, quando Jesus está falando. Como é que você pode se acautelar se você não julgar aquilo que está sendo apresentado para você? Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim para você, você me perguntar, irmão Max, Jesus é Deus? Eu falo, não, Jesus é o Filho de Deus. Que julgamento você vai fazer? Um julgamento que eu estou falando algo errado, algo que não corresponde à Bíblia, porque a Bíblia fala que Jesus é Deus. Toda a Bíblia é cristocêntrica nesse sentido e fala que Jesus é Deus. Então, como é que eu posso identificar? Isso não é um julgamento que você faz de imediato? Você faz um julgamento daquilo que eu estou falando. Então, não é todo juízo. Então, há exemplos nas Escrituras de que nem todo juízo é incorreto. Certa vez, Jesus mesmo disse, julgaste bem, Lucas 7, versículo 43, que foi até um texto que o pastor usou hoje na sua pregação. Julgaste bem. Então, Jesus está condenando o julgamento nesse sentido? Logicamente que não. Vamos mais um pouquinho aqui. Paulo admitiu que seus escritos fossem julgados. 1 Coríntios 10, versículo 15. Ele fala assim para a igreja de Coríntios. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Ou seja, ele fala assim, estou falando para vocês que entendem a palavra. Então vocês julguem aquilo que eu tenho dito. Disse mais, o que é espiritual julga bem todas as coisas. Então aqui está o segredo da questão. Nós não podemos julgar como o mundo julga. Como é que o mundo julga? O mundo julga de acordo com a materialidade. Aquilo que é bom materialmente para mim, eu julgo bem. Aquilo que é mal, eu julgo mal. Então, nessa questão aqui, julgar com as coisas espirituais, dentro da palavra de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então essa questão aí, olha, Jesus falou para não julgarmos, então nós devemos julgar. Não é questão de julgar para condenação, deixar bem claro isso. Quem tira do inferno é Jesus, quem permite que vá para o inferno também é Jesus, não somos nós. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que discernir aquilo que é bom e propagar a palavra do Senhor. Penso que essa questão, Miranda, está bem contextualizada nesses textos que nós aqui citamos. E o texto citado pelas pessoas que se opõem ao estudo da apologética, Mateus 7, versículo 1, dizendo que não devemos julgar, o texto é muito claro que Jesus aqui ele está condenando o julgamento hipócrita. Exatamente. Que no versículo 5, a gente percebe que ele está se dirigindo aos hipócritas, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, exatamente, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, os versos aqui são dirigidos ao hipócrita. Aqui, todos ele julga severamente, mas a si mesmo em nada se julga. Então, este texto aqui está sendo dirigido ao hipócrita. Perfeito. Ele julga severo com os outros e a si mesmo não julga. Né? Exatamente. Esse que verso... Cristo fala aqui, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e não cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, são palavras dirigidas ao julgamento hipócrita, né? E nós também temos lá em João capítulo 7, versículo 24, que Jesus Cristo ele afirmou o seguinte: não julgueis segundo a aparência, exatamente, mas julgai. Cristo está mandando julgar, mas julgai segundo a reta justiça. Dentro da espiritualidade. Então não devemos julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. E esta reta justiça está muito bem esclarecida na palavra de Deus, que deve ser o parâmetro, né, para todo julgamento. Bem claro. E até então apontam Mateus 7, versículo 1, dizendo isso, que Jesus proíbe julgar. Exato. Mas não apontam João capítulo 7, 24, aonde ele diz, julgai segundo a reta justiça.
Perfeito, Miranda. Inclusive, no versículo 15 aí de Mateus 7, versículo 15, esse acautelar dos falsos profetas é justamente esses falsos profetas, esses hipócritas que estavam julgando de maneira a satisfazer os seus interesses. Então está bem claro isso, a questão. Então, essa questão de não julgar, ela cai por terra nesse sentido. Volto a afirmar, como o pastor Miranda já afirmou também essa questão, nós não estamos aqui determinando quem vai ou quem não vai para o céu. Não é isso, não tem esse julgamento que nós estamos falando aqui, não é isso. É julgar as coisas que nos são apresentadas, as doutrinas que nos são apresentadas. Por isso que tem a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é o quê? É o nosso código de conduta. Se te apresentam um código de conduta diferente daquilo que a Bíblia Sagrada reza, então nós não devemos seguir. Como que nós podemos ter esse discernimento? Através do julgamento. Examinar e concluir. Olha, é lícita, não é lícita. Então sigo aquilo que é lícito. A palavra mesmo me fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então não convém por quê? Não convém porque contraria a palavra do Senhor. Amém?